Hoje a gente vai falar sobre vivendo o sobrenatural. A gente falou isso domingo de manhã do semana passada e hoje é a parte 2. Deus começou a tocar em outras coisas no meu coração sobre isso. Domingo passado, a mensagem está no canal do YouTube, tá? Você quiser ouvir, não viu, o Verbo Carazinho, vai lá, tem as mensagens, tem a minha de manhã, tem do Pastor Rob da noite. Tá lá, vai lá, compartilha, envia para alguém, amém? Se inscreve no canal, é de Deus, para que a palavra chegue a mais pessoas. Mas domingo de manhã falamos sobre a fé, sobre como Deus, não é que Deus precisa, mas Deus deixou uma regra. Para receber do sobrenatural de Deus é preciso exercer a fé. Ele já fez, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 vai falar do que tudo que homens e mulheres fizeram pela fé. E a gente viu isso, essa parte da fé. E eu quero que você abra em Hebreus 10:38 comigo. Vamos continuar. Hebreus 10:38. Hebreus 10:38 vai dizer assim: mas o justo, ele viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agrada dele. Vamos pegar essa parte. O justo, ele viverá pela fé. Por 4 vezes a Bíblia fala isso. O meu justo, ele vive pela fé. E não precisa abrir, mas se quiser anotar, Gálatas 5:5 vai dizer que a fé, ela opera, ela é eficaz pelo amor. Nós que entregamos a vida para Jesus, o nosso estilo de vida deve ser uma vida de fé. Deve ser uma vida baseada na palavra de Deus e que tem fé naquilo que a palavra de Deus diz. E essa fé, ela vai operar pelo amor. Muito é falado que se eu não estiver amando meu irmão, minha fé não é operante. E isso é verdade. Mas tem algo antes, que é que se eu não conheço o caráter do meu Deus, se eu não creio que Ele me ama, eu não vou ter fé. Minha fé não vai operar, porque minha fé está baseada no meu Deus, em quem Ele é, no que Ele quer para mim. Abre comigo em Mateus 13:58. A fé, ela opera pelo amor. E primeiro, baseado no amor de Deus por cada um de nós. Mateus 13:58. Jesus Cristo, Ele veio à Terra, curou, fez milagres e maravilhas, ressuscitou pessoas dos mortos, mas no 13:58 diz assim: e Jesus não realizou muitos milagres, por causa que não tinha poder. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Por causa da falta de fé daquelas pessoas. Jesus Cristo, que fez tanto milagre, no final do livro de João, diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, não caberiam em todos os livros do mundo. Esse Jesus que teve todo esse poder, em um determinado lugar, ele não conseguiu operar muitos milagres por causa da falta de fé. Quem deseja viver milagres aqui? Está dentro da gente, faz parte do que Deus colocou dentro da gente. Mas se não andarmos em fé, não vamos viver esses milagres. E lembrando que fé é no que a palavra de Deus diz, amém? Abre comigo em Romanos 10:17. Aleluia. Vamos fazer aqui uma base boa para depois a gente entrar na questão da ansiedade. Você vai entender. Romanos 10:17 vai dizer assim: como consequência, a fé vem
pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ah, pastor, mas estou sem fé. Não está lendo a Bíblia. Não está ouvindo a palavra de Deus. Comece a se alimentar da palavra de Deus que a fé vem. E esse vem é algo muito interessante. Porque se a gente for ler no original o significado, fala que a fé vem de dentro para fora. A fé vem. Quando nascemos de novo, a Bíblia diz que uma medida de fé foi colocada no nosso coração. E em certa vez, os discípulos perguntando para Jesus quantas vezes deviam perdoar uma pessoa, se 7 vezes, Jesus disse 70 vezes 7 num dia, 490 vezes. E o que os discípulos disseram? Aumenta a nossa fé. Como assim perdoar alguém 490 vezes? E Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, não sei se você já viu um grão de mostarda, mas é muito pequeno. Mas ele fala do poder que uma fé do tamanho de um grão de mostarda tem. Uma fé colocada em prática. E a Bíblia diz que nós já temos uma medida de fé, já está dentro. Mas quando ouvimos a palavra, essa fé vem. Essa fé, ela age. Essa fé, ela vem com poder, ela não fica só armazenada ali, guardadinha, não. Essa fé gera uma ação na gente. Escutei, acho que foi ontem ou antes de ontem, um testemunho maravilhoso de uma mulher nos Estados Unidos, que ela estava com um câncer no rosto, uma bolotona. E ela pediu para o pastor para testemunhar, subiu, disse, irmãos, Deus me curou do câncer. E a igreja ficou assim, calada como você está, porque queria ver para crer. Aquela mulher creu para ver. E aí, quando ela sentou, uns abençoadinhos incrédulos, mas que vêm para a igreja só para bater o ponto, mas que são incrédulos, que não tem aqui, amém? Eles falaram, já está morrendo, está alucinada, está vendo coisa. E ela se entristeceu. Mas ela foi para casa, triste, mas disse, Deus, eu sei que o Senhor já me curou. Eu já recebi a tua cura. O Senhor não quer mostrar para eles, não? E ela foi dormir. Quando acordou, sem caroço. Ela ouviu uma palavra de cura. A fé veio. Ela falou, ei, Deus me curou. No outro dia ela viu. Mesmo que outros incrédulos estavam ao redor. Mas ela creu, ouviu, se alimentou, se abasteceu e a fé operou. Ah, pastor, estou sem fé para tal coisa. Começa a ler na Bíblia o que fala sobre isso, que sua fé vai ser aumentada. Eu lembrei agora, não estava lembrado não, mas lembrei agora. 2014, sofri um acidente de moto, quebrei o braço lá em Olinda. O osso partiu e fez assim, mas não rasgou. E eu estava na UPA, esperando para ser transferido para um hospital para fazer a cirurgia. E, gente, se vocês acham que o SUS aqui é ruim, vai para uma grande metrópole, aí você vai ver. Mas, enfim, isso é porque a gente muitas vezes reclama de boca cheia, gente. Mas agora eu fechei. E naquele dia chegou um rapaz com a perna dele estava quase essa curva aqui, ó. E ele disse assim para mim, boy, acidente de moto foi, eu fiz foi. Passei uma semana aqui para poder ser transferido para o hospital. Depois que fiz cirurgia, deu rejeição na placa. Passei mais um mês para poder voltar e fazer uma nova cirurgia. Olha como está minha perna. Irmão, aquela noite eu não dormi direito, não. Porque a informação que eu recebi me deu uma imagem horrível. E eu fechei o olho porque meu pai estava do lado bem aflito para ele achar que eu estava dormindo, mas eu passei a noite toda acordada. Mas naquela noite eu tinha recebido um livretinho do irmão Reagan falando sobre Bartimeu. Você não sabe, Bartimeu era um cego que ao ouvir Jesus passando ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele queria ser curado.
E começaram a dizer, cala a boca, fica quieto, cala a boca. Só que ele já tinha ouvido a fama de Jesus. Fé já tinha entrado em ação dentro dele. E ele falava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus foi lá e o curou. Contra todos os prognósticos. E eu peguei esse livretinho e li. E quando veio 8 horas da manhã, a enfermeira com um café para me dar aquela impressão. Uma impressão, gente, um pensamento, mas algo forte de assim, não coma. E eu, não vou comer nela. Vai comer por quê? Vai ficar fraco, sabe lá quantos dias tu vai passar aqui? Eu fiz, não, pode deixar aí, não vou comer não, tá. E aí começaram a me ligar, Peron, como tá? Eu, tudo bem, vou ser operado hoje. É mesmo? Vou ser operado hoje. E todo mundo dizendo, cara, aqui é uma encrenca quem vem para essa UPA. Daqui que seja transferido, daqui que dê certo. E o pessoal ligava, eu vou ser transferido, vou fazer cirurgia hoje. 10 horas, vem a notícia. Peron, transferido para o hospital. Eu, glória a Deus. Chego no hospital, vou fazer a triagem. A médica fala, faz quanto tempo você não se alimenta? Eu fiz, desde ontem à noite. Ela, desde ontem à noite você está em jejum? Eu fiz, sim. Fulana é o primeiro do bloco cirúrgico da tarde. Mas fé teve que agir, eu tive que ouvir a palavra de Deus, eu tive que ler a palavra de Deus e falar de acordo com aquilo que eu estava crendo. E aí eu vi naquele dia o sobrenatural acontecendo. Fiquei lá numa sala onde tinha um rapaz que tinha machucado só o dedo numa queda de moto. E aí ele olhou para mim, lá se fala muito boy. Quer moto? Foi ele. Faz 1 semana que eu estou aqui esperando para fazer essa cirurgia. Toda vez que eu chego no centro cirúrgico, vem alguém pior que eu, urgente, e toma meu lugar. Tu não vai ser feito cirurgia hoje não. E o pessoal ligava para mim, eu vou ser atendido hoje, eu vou fazer minha cirurgia hoje. Aí ele falou ainda mais 2 vezes, vai não. E eu deixei para lá. Resultado, 4 horas da tarde eu entrei no bloco cirúrgico. Um residente fez a cirurgia em mim. Os outros 2 médicos conversando e brincando sentado. No outro dia, quando vem olhar os raios-x, o médico fazia, quem foi que fez essa cirurgia tão perfeita? E o residente, eu. Quem foi? Gente, fé age, fé fala. Agora a fé vem pelo ouvir. Se a gente ficar, desculpa aí, mas assistindo novela, assistindo noticiário, detonando, não vai vir fé não. A imagem que vai ser criada vai ser uma imagem contrária, de morte, de depressão, de ansiedade. Aleluia. Hoje eu estou de noite, velho. De manhã eu estava tão quietinho, gente, que eu não estava me reconhecendo. Aleluia. Alguém já disse, não sei quem, mas que a fé opera onde a vontade de Deus é conhecida. Porque se eu acho que o que está acontecendo na minha vida é Deus, eu não vou ter fé para mudar isso. Eu não vou querer agir para mudar isso. Mas quando eu sei quando é a vontade do meu Pai para mim, e o que vem contrário, eu digo, isso aqui não vem de Deus. E vamos ver um pouquinho da vontade dele para a gente. Abre Jeremias 29:11. Aleluia. A fé ela tem uma voz. E a fé ela se baseia na palavra de Deus. Aleluia. Falando em livretinho, gente, a gente tem alguns livros ali atrás. Essa semana a gente vai estar fazendo nosso pedido de livro. Esse livretinho vai estar, porque mudou minha vida, sei que vai me dar de outra pessoa também. E os que tem ali, o Jonas, aquele bonitão, levanta aí a mão, Jonas. O Jonas, ele preparou até uns combos ali de promoção. Se você quiser, vai lá. São livros bons, livros que falam da palavra de Deus, para edificar nossas vidas, amém? Mas Jeremias 29:11 vai dizer assim: portanto, somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara o Senhor. E para um pouquinho, olha para cá. Muitos usam essa passagem ou esse texto dizer, Deus sabe, irmão, o plano que tem para a sua vida. E pum, para por aí. Não muda nada dizer isso para alguém.
Porque que Deus tem plano para todo mundo sabe. Mas o que muda é saber o plano. Continuando a passagem. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Esse é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Saiba, tudo que é contrário a isso não vem de Deus. E se posicione, não aceite, diga: o diabo na minha vida não. Eu creio no meu Pai. No meu Pai que me dá direção, no meu Pai que me auxilia, no meu Pai que me ajuda. Essa é a vontade de Deus. E a fé, ela se baseia na vontade de Deus. Se você está vivendo de um jeito que você sabe que não é bom, mas você está conformado porque acha que é Deus, nada vai mudar. Mas se você sabe que Deus não tem parte nisso e que Deus quer algo melhor para você, você vai pedir sabedoria a Ele, você vai pedir estratégia a Ele, você vai pedir o favor dEle manifeste na sua vida e as coisas começam a acontecer e o sobrenatural começa a acontecer. Continuando da cirurgia, aí fiquei sabendo que tinha uma clínica, um vereador que ele tinha essa parte de clínicas de fisioterapia, tal, para o povo. E aí eu ligo para lá, fiz uma cirurgia assim, fiquei sabendo da clínica, como faço para participar? Não, vem aqui de tarde que a gente resolve. Tá bom, fui lá, isso uma semana depois da cirurgia, quando eu peguei o encaminhamento para fazer fisioterapia. Chego na clínica de tarde, a mulher, seus documentos, tal. Pode fazer a fisioterapia todos os dias? Eu posso. Pode começar amanhã? Eu posso. Aí eu saí de lá, sabe como? Dizendo assim: meu Deus, o povo é muito besta. Ninguém sabe dessa clínica não, é? Porque tanta gente precisando e tudo mais, tá. Chego no outro dia de manhã, era outra atendente, dei os papéis para ela, mostrei ela: não, pode entrar ali, a fisioterapeuta vai cuidar de você. Tá, a fisioterapeuta lá cuidando. E ela chega para mim e diz: quem lhe indicou? Ninguém. Não, mas assim, eu quero saber quem lhe indicou. Eu fiquei sabendo que tinha, expliquei a história para ela. Ela fez: olhe, tem uma fila de espera de 500 pessoas. Mas ontem à tarde abriu uma vaga. E não sei por que a outra recepcionista lhe encaixou nisso. E já que você já começou, a gente não pode fazer você parar. Continue. Eu fiquei assim: meu Deus do céu. Eu achando que o povo era besta. Não, o povo não é besta não. Eu que tenho um Deus. E você tem um Deus também. O mesmo Deus que não muda. Mas Ele age pela fé. Sua fé nele e na palavra dele. Sua fé no caráter dele. Não é a fé na nossa força, gente. Pela minha força eu tinha ficado nos 500 lugares lá. Sei lá quando eu ia fazer aquela fisioterapia. Mas Deus tem planos. Eu vou ler de novo. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Abre agora comigo em Filipenses 4:6. É um texto que a gente lê bastante aqui, mas a gente vai tocar em outra parte dele. Filipenses 4:6. Vai dizer assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graças. O que eu quero falar desse texto? Deus diz: não ande ansioso, antes ore. E me veio muito forte no coração esses dias uma ministração que eu ouvi de Simon Potter logo no comecinho dessa pandemia. Que ele dizendo que estava havendo vários crentes, como diria o apóstolo Bud, como galinhas sem cabeça. Correndo doido para tudo que é lado. Por quê? A Bíblia fala: não ande ansioso, mas ore.
E o que é que a gente tem feito geralmente? A gente está orando ansioso. Não funciona. Esses dias não, foi no começo do ano, meu chevetão, fui ligar ele, não ligou. Fiz, não, deve ser a bateria que morreu, vou empurrar aqui nesse morro e ele vai pegar. Engano, não pegou, nem dava sinal. E eu não entendo nada de carro. Liguei lá pro Lô. O Lô dá um pulinho aqui, ajuda, ele veio. Achou um fio partido. Era do alternador? Do alternador, né? Tinha gasolina, a bateria estava carregada. Tudo, a princípio, pronto para o carro funcionar. Mas tinha um fio ali, ó, partido, e depois ele achou mais outras coisas. Mas glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Que eu passei quase um ano com o carro com os fios desencapados embaixo do alternador. Fizeram a troca. Segundo ele, podia ter pego fogo a qualquer momento, mas eu não sabia e Deus cuidou. Hoje está tudo certo. Deus cuida, gente. Deus cuida. Meu Deus do céu. Mas enfim. Quando a gente ora ansioso, a gente pode estar cheio da palavra de Deus, lendo, a fé vem, mas se a gente está orando ansioso, o fio está cortado e não está fazendo efeito. Não faz efeito. Pastor, e como é que eu faço então, quando vem um problema, quando vem uma coisa? Aí, segundo a Adriana Potter, você ora antes de orar. Graças a Deus eu descobri isso muito cedo. O que acontece? Como o Lu falou, eu estou às tardes aqui, todas as tardes, das 2 às 6. Quando eu vou orar pela igreja, por mim, seja o que for, por vocês, primeira coisa que eu faço, eu começo orando, louvando a Deus, louvando quem Ele é, louvando o seu caráter, falando da sua grandeza, trazendo à minha memória quem é meu Deus. Quando eu começo a fazer isso, a ansiedade, qualquer problema, qualquer pensamento, qualquer coisa que está acontecendo, cessa. Porque, como eu costumo falar, nosso problema é inversamente proporcional à nossa imagem de Deus. Se temos uma imagem de um Deus gigante, nosso problema vai ser pequenininho, porque estamos comparando com algo gigante. Mas se estamos com a imagem de um Deus incapaz, porque quando a gente diz assim, Deus, cadê tu que não está fazendo nada? Está dizendo assim, tu, cara, pelo amor de Deus, né, Deus? Vamos ser Deus. Mas quando a gente traz à memória quem Ele é, e aí sim a gente vai orar, as coisas mudam. Nossa oração vai ter um efeito, e mais do que isso, nós vamos começar a ter inspirações para orar por coisas específicas. Estou eu lá, engrandecendo a Ele, dizendo como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele tem cuidado de mim, mesmo que eu não esteja vendo, mas Ele tem cuidado de mim, porque sua palavra diz que Ele cuida dos seus, e a palavra é verdadeira, e seja todo homem mentiroso. E eu começo a trazer isso à memória, falar essas coisas, daqui a pouco me vem uma nota, um desejo para orar por algo específico, e eu começo a orar debaixo de uma inspiração de Deus. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, vai agir, vai ter um poder que você não tem noção. Suas orações vão ser efetivas de uma forma que podem não ter sido até hoje. Mas a ansiedade, ela é contrária à fé. Ansiedade é ter medo de algo que está para acontecer. E muitas vezes, até hoje de manhã eu tive esse exemplo, a gente usa a palavra ansiedade no momento errado. Hoje de manhã um rapaz chegou para mim, depois da mensagem, pensa na bênção, tive vontade de dar uma tapinha nele. Depois da mensagem, falando sobre ansiedade, ele disse para mim, estou ansioso pelo ovo de Páscoa, pastor. Mas eu entendi que ele não estava querendo dizer ansioso. Ele estava querendo dizer que estava com expectativa, estava desejoso. Ansiedade é algo que nos prende, que a gente não consegue fazer nada, que a gente fica pensando, meu Deus, como vai ser? E agora? E isso? E aquilo? E a ansiedade é isso. Às vezes a gente usa a palavra ansiedade para algo bom que quer. Mas a gente sabe também quando a gente está ansioso de verdade. Quando a gente acha que nada vai acontecer. E a gente quer orar como se Deus se movesse por necessidade. Mas Deus não se move por necessidade. Está aí o mundo mostrando isso. Quanta gente está precisando. Mas Deus se move por fé. Aquela passagem que a gente leu de Jesus, gente, Ele não pôde curar muitos ali. Se fala que Ele não pôde, tinha gente para ser curada ali.
Mas não é a necessidade que faz o agir de Deus. A necessidade deve chamar nossa atenção para a gente fazer nossa parte para suprir aquelas necessidades e mostrar o amor de Deus. Mas não é simplesmente, tem uma necessidade, Deus age. Bom seria para nós. Mas ele diz, é por fé. É por fé. Tenha fé na minha palavra que eu ajo. Qual é o outro problema que eu vejo? A gente acha que se a gente se converteu, não vai ter problema. Ninguém quer problema. Claro, e tá certo. Se você quiser problema, vamos orar. Porque está precisando de uma oração. Ninguém quer, mas a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, que quem quer viver uma vida piedosa vai ter perseguição. Está escrito. Ponto. João 16:33, Jesus diz, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vão ter aflições, contudo tenham bom ânimo. Lucas 6 vai falar da passagem onde Jesus fala na parábola daquele que ouve as palavras e a pratica, como uma casa firmada sobre a rocha. Vem o vento e vem a chuva. Veio do mesmo jeito. O cara estava ouvindo a palavra e praticando. Vem. Mas Jesus nos avisa para quê? Para a gente ficar preparado. Para quando vier a gente não ficar desesperado. Para a gente saber que tem um bom pai que cuida da gente. Para quando a ansiedade vier dizer, opa, peraí. Olha para os pássaros. Nem semeiam, nem colhem. E Deus dá tudo a eles. Quanto mais a gente. Deus ama muito mais. Quanto mais essas coisas devem a gente fazer assim, opa, a ansiedade veio e vai vir, e se brincar vem quase todo dia. Mas, quando a gente diz ansiedade, a palavra de Deus chegou primeiro, o meu Deus chegou primeiro, você aqui não pode, você aqui não tem vez, você aqui na minha vida não. Aí nossas orações vão ser direcionadas, e o sobrenatural de Deus começa a agir. Aí muitas vezes a gente quer, porque quer orar ansioso. Não funciona, gente. Aprende a se acalmar. Eu digo nos momentos extremos assim, onde você não consegue nem abrir a boca direito, de tanta pressão, coloca um louvor, se tranca. Não um louvor, daquele louvor que tem uns aí que não era nem para ter o nome louvor, que bota você mais para baixo. Mas um louvor que fale da grandeza de Deus. Um louvor que traga à memória quem Deus é. Terça-feira a gente cantou aquela Quão Grande é Meu Deus aqui. Cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Meu Deus, que declaração para a gente falar. Que oração para fazer. E aí, a angústia começa a sair. Se precisar chorar, começa a chorar. Mas o choro ele pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Não é para durar muito tempo, não. Todos nós vamos ter um momento que vamos chorar, gente. Todos. Mas, quando a gente traz à memória quem Deus é, e a gente começa a ouvir a palavra dele, e orar, tranquilizando nossa mente, que poder que vai ter. Que despertar que vai ter. Meu Deus do céu. Aleluia. 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 Abre comigo em Romanos 8:14. A gente já está quase encerrando. Aleluia. A gente leu em Hebreus 10:38 que o justo, ele vive pela fé. E Romanos 8:14 vai dizer assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus a gente tem aqui?
Se ainda não é, se ainda não entregou a vida para Ele, hoje é o dia. Todo filho de Deus é para ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que muitas vezes a ansiedade vem? A gente está querendo ser guiado pelo que a gente está vendo, pelas informações que estamos recebendo, e não pela palavra de Deus, não pelo Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Aí eu quero entrar em dois pontinhos bem... Não sei se você já disse, mas se você já disse, não precisa dizer que disse. Se tudo der certo e nada for contra, é de Deus. Guiado por circunstância. E aí, pula aí para mim, 1 Coríntios 16, 9. Bem pertinho aí, 1 Coríntios 16, 9. Não, irmão, não. Deus está fazendo algo assim aqui. Não tem nada contrário. É Deus. Eu sei que é Deus porque não tem nada contrário. Misericórdia. 1 Coríntios 16, 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Eita Deus! Se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Muitas vezes a gente não está vivendo o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus, porque se levanta uma dificuldade e a gente rói a corda. A gente desiste. Aí Deus está... eu queria mostrar para fulano como eu posso agir, mas não quer. Todo cristão, ele foi levantado para resolver problema, tá? Resolver. Não ser parte. Resolver. A gente não é guiado pelo que acontece contrário, mas a gente é guiado por Deus falando aos nossos corações através da sua palavra. Outra. Se for de Deus, eu vou ter paz. Abre comigo em Lucas 22, 42. E calma que eu vou explicar direito isso aí, tá? Lucas 22, 42. Aqui é Jesus orando no Monte das Oliveiras antes de ser crucificado. Lucas 22, 42 e 44. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus estava em paz aqui, gente. E ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Jesus suportou a cruz por conta da alegria que lhe estava proposta. Jesus tinha uma direção dada por Deus para ele. E ele sabia onde ia chegar, mas sabia que no meio do caminho ia ter algo terrível. E ele sua gotas de sangue. Aí você vem dizer para mim que não, se eu estiver em paz é Deus, se não tiver não é Deus. Aonde está isso na Bíblia? Tem uma passagem muito mal interpretada, que diz que seja a paz o árbitro do vosso coração, ou o árbitro das vossas vidas. Se a gente for olhar eu gosto de jogo de futebol. Meu time que não ajuda. Esporte Clube Recife, misericórdia. Dos da Série A é o que está com menor aproveitamento no começo. Mas eu gosto muito de futebol, de assistir, de jogar também, mas não sou aquele que completa time. Mas no jogo de futebol tem um árbitro. E esse árbitro, ele não diz para onde os jogadores vão, nem o que os jogadores têm que fazer. Esse árbitro, ele está atento se ocorrer alguma infração. A paz nos nossos corações, gente, ela sai quando cometemos alguma infração, quando fazemos algo de errado e aquele peso vem e a gente, opa, saiu a paz, estou errado, tenho que me arrepender e
me consertar. Mas a paz não diz, você tem que ir para lá, você tem que ir para ali. Não. Deus vai trazer um desejo no coração. Deus vai falar através de sua palavra. E você vai saber que caminho deve seguir. Mas não porque estou em paz ou não. Deixa eu contar uma questão de paz. Um amigo meu fazia parte da minha célula. O primo dele chamou ele para uma sociedade, para uma lancheria. Ele, opa, vou lá, pera, não estou em paz assim, ó. Vai ser minha oportunidade para sair dessa miséria e tal, vai. Tá. E eu conhecia o primo dele. Conhecia o depósito de bebida que o primo dele tinha. Tal, cara, não, estou em paz. Tá. Passou um mês sem ir para a igreja. E ligava nada. Acabei descobrindo onde era a tal lancheria, fui lá. De lancheria virou um bar. Nunca mais foi para a igreja. Vai fazer vai fazer uns 7 anos já isso. Mas estava em paz. Porque até um momento ele não estava pecando. Ele estava entrando num negócio. Depois do negócio acabou vindo a Arapuca. Mas até então estava em paz. Gente, a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Como assim ser guiado pelo Espírito de Deus? Se você se alimenta da sua palavra, se você se alimenta da Bíblia, lê, ora, vai ter certos momentos que você vai dizer, meu Deus, não sei o que fazer. Aí brota um versículo no coração com uma direção. O exemplo que eu dou aqui, quando eu vim para Carazinho, antes de vir, estava orando a Deus, aquele desejo de vir para cá. Eu dizia, Deus, mas eu quero saber se é Tu mesmo, se é algo do meu coração. E aí veio aquilo, abre lá em Timóteo 4. E eu, um pensamento, gente, abre em Timóteo 4. Eu fui lá, abri em Timóteo 4. E aí dizia, foi para isso que te enviei para Creta, Timóteo, filho meu. Pastor Silvio me chama de filho. Estaria me enviando para Carazinho. Foi para isso que te enviei para Creta, para organizar o que ainda falta e levantar presbíteros conforme eu instruí. Palavra de Deus. Deus me instruiu segundo sua palavra. Vai ter vezes que vai errar? Vai, já errei um bocado. Mas cada vez que a gente vai errando, a gente vai dizendo, assim, ó, a voz de Deus é assim, a palavra dele diz assim, aqui, ó. E a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, a gente vai ficar, que a gente não pode ficar sentado dizendo, não, Deus vai fazer. Não sentar porque Deus vai fazer. Vai nessa. Não pede direção a ele, não, porque Deus dá uma imagem do que vai acontecer. Tá aqui, ó. Essa imagem. E a gente tem que saber o projeto para fazer aquilo se concretizar. Deus, como é? Por onde eu vou? Qual posição eu tomo? Qual atitude tomo? Às vezes ele vai dizer, fica firme, aguenta o tranco, que isso vai passar. Outras vezes ele dizer, sai daqui e vai para ali. Mas qual é o meu, pastor? Vai orar e ler a Bíblia. E aí você vai saber. Porque Deus não é um Deus que quer intermediários, não, gente. Ele quer intermediários para levar salvação para aquele que não tem salvação. O pastor, eu estou aqui para lhe instruir e fazer com que você cada vez mais fique menos dependente de mim, mais dependente de Deus e da sua palavra. Não é para ser seu intermediário com Deus. Você deve ter comunhão com Deus. Você deve aprender a ouvir a voz de Deus. E é simples. Agora, como eu disse, na ansiedade a gente não escuta, não. Agora, quando a gente acalma, começa a vir. Amém? Aleluia. Para finalizar, abre comigo em 2 Coríntios 5, 7. Segunda Coríntios 5, 7 vai dizer assim: pois vivemos por fé e não pelo que é possível ver. Vivemos por fé e não pelo que podemos ver. Vivemos por fé no que a palavra de Deus diz e não no que podemos ver.
Você me perdoa? Eu falei que esse era o último para terminar, mas eu me enganei. Mas agora, para terminar de verdade, Romanos 8,37. Pois vivemos por fé e não pelo que podemos ver. E Romanos 8,37 vai dizer assim. Lembra que eu falei que Gálatas 5,5 diz que a fé opera pelo amor. E Romanos 8,37 vai dizer assim: contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fica de pé, vamos orar. Ansiedade não move Deus. Necessidade não move Deus. Fé move Deus. Fé naquilo que Ele diz. E independente do que venha contra você, decida crer em Romanos 8,37. Decida viver não pelo que você vê, mas pelo que a palavra de Deus diz. E diz que independente do problema e da pressão que vier, você é mais que vencedor. Por sua força? Não. Por meio de Jesus Cristo e seu amor. Amém.